Olá, bem-vindos a mais um episódio. Hoje tenho um convidado muito especial. O meu convidado chama-se Vasco Nogueira. O Vasco é especialista em Visual Thinking, é licenciado em Gestão de Empresas e pós-graduado em Gestão e Marketing. Tem certificações diversas nesta área do Visual Thinking e teve várias e diferentes experiências profissionais ao longo da vida. No entanto, hoje o Vasco é Business Consultant e criou a Pensar e a Desenhar em 2018. É engraçada a forma como conheci o Vasco. Conheci o Vasco vai fazer agora cerca de um ano, já em plena pandemia, através da Porto Business School, num programa chamado Sharing is Caring. Neste programa havia vários voluntários que se propunham a partilhar os seus conhecimentos com jovens alunos que durante as férias da Páscoa tinham um bocadinho mais de tempo livre. E eu nessa altura aproveitei, soube do programa e inscrevi o meu filho nas suas sessões de Visual Thinking e posso dizer que foi um sucesso. O António, meu filho, adorou as atividades. E foi aí que conheci o Vasco e achei que era fantástico tudo aquilo que ele fazia e, portanto, tinha que ser naturalmente um convidado deste podcast. Vasco, bem-vindo. Obrigada, acima de tudo, por teres aceito, pela tua disponibilidade. Obrigada. E ia-te começar por pedir... Obrigado, eu, Beatriz. Obrigada. Ia-te começar por pedir que te apresentasses, nos desses a conhecer quem é o Vasco. Ora bem, tu de alguma forma também já fizeste essa apresentação, não é? Mas eu poderia eventualmente também, aproveitando o facto de desenhar e do pensamento visual ser algo que tem muito a ver com imagens, e uma das formas de visuais que eu uso, ou a forma visual que eu uso para, no fundo, utilizar este método que é o pensamento visual é o desenho, e portanto a partir daí eu se calhar iria usar aqui desenhos e ia fazer um desenho para me explicar melhor. Claro. E também para perceberem como é que, através de formas que são simples, em desenhos simples, nós podemos passar uma ideia, uma mensagem e como isso causa um impacto muito positivo nas pessoas, porque vai-lhes despertando a curiosidade à medida que as coisas vão acontecendo e depois também, utilizando isto num contexto empresarial, também acaba por trazer benefícios muito grandes para as organizações. Muito bem, é disso tudo que vamos falar, então. Pronto, então eu se calhar começava aqui por dizer que, pronto, eu nasci, portanto, aqui se calhar não devia dizer, mas pronto, vou dizer, aqui em 1974, não é? Pronto, agora aqui esta parte do Rest in Peace, pronto, esperemos que seja muito mais para lá no tempo, não é? Portanto, que seja num calendário assim muito lá para a frente. Pronto. Mas no fundo isto aqui será a minha linha de vida e, portanto, estão a ver para já só uma linha cronológica em termos de vida, não é? Portanto, formei-me em gestão, conforme disseste, em 1997. Depois teve também uma pós-graduação até na Porto Business School, não é? Que foi em marketing, gestão da informação e marketing intelligence, isto em 2009. E durante este tempo o que eu fazia, eu trabalhei na área da banca. Portanto, vou aqui então facilmente desenhar também aqui um banco. Depois dei um mergulho assim por completo, tirei-me assim de cabeça para a área do Business Intelligence, aqui de BI. Portanto, foi algo que também tinha a ver com a minha formação e com a minha experiência na área da banca, e portanto eu tirei-me aqui para o BI, mas isto em 2017, portanto houve aqui um grande corte, não é? Portanto, este tempo todo que eu estive a trabalhar no banco, desde 1999, isto foi em 1999, até aqui 2017, portanto foi bastante tempo. E houve aqui um corte, mas eu também sou uma pessoa assim, não é? Que gosto de procurar o meu caminho e os desafios, e quando eles aparecem, eu gosto de os tomar para mim. Muito bem.
E, na verdade, depois o que aconteceu foi que eu fui descobrindo de alguma forma o poder do pensamento visual e dos desenhos, não é? E então eu aproveitei isso e mudei outra vez de área. E, portanto, fui para a área aqui do pensamento visual, que é, no fundo, para juntar tudo isto que eu tinha aqui para trás, não é? Toda esta parte da minha formação, com algo que eu acho que é muito importante e que tem a ver com a forma como nós comunicamos. Portanto, tem a ver com a comunicação. Não a comunicação explosiva em termos de eu digo e alguém ouve, mas a comunicação para nós também entendermos e explicar. Ora, isto tem depois aqui também um grande impacto no mundo dos negócios, porque se nós conseguirmos nos entender e as pessoas nos conseguem se explicar, nós depois vamos também então conseguir ter, digamos, uma visão diferente ou né, mais ampla daquilo que possa ser um problema. E, portanto, nós partimos de um ponto e a ideia é chegar a outro com uma visão global. Profissional é esta, apoiado naquilo que tu disseste, que agradeço. E aqui em baixo, o que é que eu posso dizer mais? Eu posso de mim, olha, plantei uma árvore, árvore, tenho 2 filhas. E escrevi também um livro de prosa poética que não tem nada a ver com estas coisas mas vou por aqui assim, algo como o amor, que não tem nada a ver com isto, mas é um livro e, portanto, digamos que aqueles 3 desígnios da árvore, dos filhos e do livro estão concretizados. Estão cumpridos, exatamente. Muito bem, obrigada, Vasco. Oh, Vasco, eu lembro-me de uma nossa primeira conversa via LinkedIn, que eu, se calhar, provavelmente com muitas outras pessoas, cometi logo a gafe de confundir design thinking com visual thinking. E, portanto, como se calhar não sou só eu que tenho esta dúvida, pedia-te para nos ajudares aqui a desmistificar, ou pelo menos a distinguir a diferença entre uma coisa e outra. O que é visual thinking e o que é design thinking, por favor. Muito bem. O pensamento visual, ou o conceito de pensamento visual, digamos, é diferente para várias pessoas. Há várias correntes, digamos assim, há várias formas de dizer a mesma coisa até. Mas o que eu tenho para mim como pensamento visual é que o pensamento visual é um processo criativo que transforma conceitos abstratos em ideias concretas e com significado. E neste caso eu uso os desenhos para fazer essa transformação. Mas poderia ser por imagens, fotografias, poderia ser, por exemplo, por post-its. Isso já nos leva para o campo do design thinking,
em que o Design Thinking é um método que também é criativo para resolver problemas, ou até para poder inovar em produtos, mas que tem uma abordagem centrada no cliente. Digamos que a grande diferença, apesar de ambos poderem ser considerados ou terem um processo associados, o Design Thinking estará dentro do Visual Thinking. Portanto, é também uma forma de pensarmos visualmente, não é? E seguindo um determinado processo que foi criado exatamente com o objetivo de resolver problemas para os utilizadores. Ok, muito bem, obrigada. Acho que assim já fica um bocadinho mais claro. E outra coisa que eu acho que também se calhar acabas por ouvir muitas vezes quando alguém ouve falar em Visual Thinking ou até Design Thinking, há sempre aquele receio ou aquele preconceito que nós achamos que não sabemos desenhar, que não temos essa aptidão. É mesmo necessário saber desenhar para poder conseguir concretizar estes conhecimentos? Não, primeiro eu acho que nós devemos começar por colocar os termos mais corretos. Naturalmente as pessoas dizem que não sabem desenhar, isso é verdade, mas o que as pessoas querem dizer, na minha perspectiva, é que não conseguem desenhar, são coisas diferentes. Nós sabemos desenhar, porque nós, quando éramos crianças, nós sabíamos desenhar. Ora, a questão está na expectativa que nós temos em relação ao desenho. Porque quando nós pensamos em desenhar, se calhar imaginamos um desenho de um Leonardo da Vinci, de um arquiteto famoso, ou de alguém que de algum desenho que nós já vimos na internet. Então, nós temos isso como referência, mas não é importante termos essa técnica apurada, porque isso não, para o objetivo deste trabalho, não é importante. Ora, não conseguir desenhar já é outra coisa que faz mais sentido. E não conseguimos desenhar porquê? Porque nós já perdemos esse treino, não é? Como falaste em relação ao programa do Sharing is Caring, foi super interessante perceber como é que miúdos, né, conseguiam desenhar, se calhar até de uma forma que me surpreendeu. Não, mas basicamente isso é uma skill, é uma competência, uma habilidade, se quiseres, que se pode ser desenvolvida. E também, como repararam, eu posso voltar também aqui atrás, estes desenhos que eu fiz não são nada de extraordinários, não é? Portanto, são desenhos que qualquer pessoa consegue fazer se praticar um bocadinho. E se nós usarmos formas geométricas, estas formas geométricas assim, portanto, estes elementos, nós a partir daqui conseguimos desenhar praticamente tudo e o mais importante nós conseguimos. Estavas a dizer? Por exemplo, se colocarmos aqui um triângulo, que pode não ser, podemos só pôr duas linhas, nós automaticamente conseguimos identificar aqui uma casa. Se fizermos isto assim, identificamos o sol. Temos um guarda-chuva, portanto, e a partir do ponto podemos também fazer, sei lá, aqui por exemplo um sinal luminoso, um sinal de trânsito, e aqui poderemos, a partir deste, também pode ser qualquer coisa, não sei, por exemplo, vamos fazer aqui uma tenda, não é? Pronto, portanto, é fácil nós, com estas formas geométricas, conseguirmos trazer significado para as nossas ideias. Nós queremos explicar alguma coisa e podemos fazê-lo através desta forma tão simples como isto. Ok, portanto estás a querer dizer de alguma forma que o desenho pode nos trazer alguma clareza na explicação que nós estamos a querer fazer, seja ela qual for. Exatamente, o desenho traz essa clareza, não é? Porque
certamente já se viu aquele post na net ou em alguns sítios em que as pessoas, para uma pessoa isto estão 9, mas para esta pessoa isto estão 6. Ora, isto, quando nós estamos a conversar, muitas vezes esta situação acontece. Né? Porque as nossas ideias, os nossos conceitos, os nossos modelos mentais são diferentes. Ora, nós se dissermos que isto é o Sol, nós concordamos e toda a gente concorda que isto é o Sol. Porque toda a gente reconhece o Sol como este elemento com estas formas. E isso é que é uma das grandes vantagens do desenho. Muito bem, eu fez-me lembrar isso, essa explicação está-me a fazer lembrar, por exemplo, na matemática, nos problemas, muitas vezes eu identifico que é preciso desmontar o que lá está escrito e muitas vezes faço, quando estou a ajudar os meus filhos, faço em forma de desenho. Não é que não tenha uma grande habilidade para o desenho, tenho que treinar mais, mas acho que efetivamente se nós concretizarmos em forma de desenho, a explicação pode ser um bocadinho mais fácil de entender ou de pôr no nosso cérebro, não é? Olhamos, visualizamos, se calhar é mais fácil. Lembro-me também de estarmos a falar sobre aqui a gravação deste... Claro, é exatamente isso, é exatamente isso. Muito bem. Lembro-me de estarmos a falar da gravação aqui deste podcast e teres dado o exemplo engraçado daquela expressão que nós utilizamos muitas vezes de quando alguém não está a compreender algo, de perguntar-vos se queres que eu faça um desenho, não é? Embora nós, por regra, temos a tendência de ir para o lado negativo ou pejorativo da coisa, mas olhando para a parte do desenho apenas, se calhar vem muito expressar aquilo que estás a querer dizer com a forma como a clareza do desenho nos permite perceber melhor as coisas. Exatamente, nós não podemos olhar para o desenho como algo que não tem valor, não é? Como algo infantil. Essa é uma das grandes dificuldades que eu enfrento. As pessoas veem isto como algo infantil, que não traz valor para elas, eventualmente porque elas sentem essa resistência em fazer isto, em pensarem desta forma. Porque, ora, se nós já sabemos pensar, não é? Porque ninguém diz eu não sei pensar. Claro. Numa sala quando estou na sala das formações ou nas consultorias, portanto, as pessoas não dizem eu não sei pensar, as pessoas dizem eu não sei desenhar. Mas é uma resistência, porque as pessoas conseguem pensar utilizando os desenhos. E há N formas de demonstrar isso. Não é? Aliás, Beatriz, tu referiste, quando estás a ensinar matemática aos teus filhos, portanto, quando nós estamos a pôr o 1, não é? Este número é abstrato, mas representa algo. Não é? E é a passagem disto que é abstrato para, por exemplo, sei lá, um lápis, não é? E, portanto, percebe-se qual é que é a representatividade do algarismo. Se forem 2, a mesma coisa, 3 igual. E agora, 1 milhão, como é que nós visualizamos 1 milhão de coisas? Claro. 1 milhão nós sabemos o número, mas depois como é que isso, em termos concretos, nós conseguimos imaginar 1 milhão de pessoas? Não? Se calhar nunca vimos 1 milhão de pessoas juntas, não é? Mas, claro. E muito menos 1 milhão de euros, não é? O que seria muito melhor. Mas, claro. Pronto, e é isso com o desenho que nós conseguimos transmitir às pessoas, é a ideia concreta daquilo que nós estamos a dizer. Ok, muito obrigada. Vasco, em termos de concretos, práticos, para além desta clareza, quais é que poderemos dizer são as vantagens do Visual Thinking, nomeadamente ao serviço das organizações? Como é que as organizações podem utilizar esta ferramenta no seu dia-a-dia? Quais são as vantagens que podem tirar dele? O meu trabalho é focado no desenvolvimento das competências individuais, tais como a criatividade, o pensamento fora da caixa, a melhoria da comunicação, conforme também já falei há bocadinho, mas isto vem trazer realmente depois o benefício direto para as empresas. Portanto, eu atuo numa vertente individual com o objetivo de trazer valor para as empresas. E como é que esse valor pode acontecer? Pode ser através do estímulo do trabalho criativo,
do planeamento de estratégias no papel, podemos, através da compreensão da cultura organizacional, que são conceitos também abstratos, que é a cultura de uma empresa, né? O que é a missão, o que é a visão. As pessoas, quando veem as coisas no papel, ou na parede, ou no desenho, normalmente ficam mais inspiradas a agir. Portanto, existe algo concreto que já está lá feito. E esse algo concreto, se tiver o contributo dos colaboradores, é muito melhor para a empresa. Toda a gente se sente parte da mesma coisa, ninguém se sente de lado, ninguém acha que não tem valor, né? Muitas vezes acontece isso, que são, ou porque as pessoas são mais tímidas, ou porque outras pessoas acabam por sobrepor a sua voz a essas pessoas mais tímidas. Portanto, muitas vezes, mesmo em equipas, em organizações pequenas, nem toda a gente tem o mesmo contributo, nem dá o mesmo contributo. E as pessoas, quando não dão o mesmo contributo, sentem-se postas de parte. Ora, se nós temos uma sala cheia de folhas na parede, em que cada um tem que passar Dar para o papel, não é? Exatamente, passar para o papel as suas ideias, dar um pouco de si a conhecer aos outros. Existem situações fantásticas em que uma pessoa nunca diria que alguém, só porque estamos a olhar pela aparência, se calhar desenhava daquela maneira. E os colegas muitas vezes ficam surpreendidos como é que aquela pessoa que mais tímida e mais recatada, se calhar com menos participativa nas reuniões, tem aquele skill, tem aquela competência, aquela habilidade para dizer, pá, que jeito que tu tens. Pois, recordas-te assim de algum episódio que possas partilhar? Sim, recordo-me eu tenho vários episódios interessantes, mas um desses foi realmente uma situação destas, e era por isso que eu me estava a me referir a isto, que foi no workshop, um dos exercícios para trazer as pessoas também para o ambiente do workshop, para que as pessoas possam se sentir mais confortáveis. Eu pedia para as pessoas desenharem aquilo que costumavam desenhar na infância, não é? Sim. E a pessoa, o que ela desenhou aquilo com uma leveza de traço, não é? E com uma simplicidade que toda a gente, penso que tinha a ver com uma árvore e um pôr do sol, algo assim, mas não era uma árvore tradicional, não era uma árvore como nós costumamos fazer, era muito mais estilizada, não é? E essa pessoa, e um pôr do sol e um barco ao fundo e não sei o que, ela tinha a ver com a infância, ou onde ela passava férias, ou penso que era isso. E, portanto, são situações que muito surpreendentes mesmo, não é? Porque as pessoas não estavam à espera que alguém fizesse aquilo, não é? Certo. Muitas vezes nós estamos sempre à espera do mesmo, não é? Procuramos resultados diferentes, mas fazemos sempre a mesma coisa, não é? Mas para ter resultados diferentes temos que ter, pelo menos, estratégias diferentes, não é? Exatamente. E por isso é que, em termos de workshops, ou parte da consultoria, em que construir a visão partilhada, por exemplo, não é? Também isto, partindo aqui do aumento do contributor, todos os colaboradores contribuem, constroem algo partilhado, e isso vai naturalmente trazer uma melhoria na comunicação entre eles, não é? Vai gerar novos insights, vão conseguir analisar os problemas de outra maneira e, por fim, vão conseguir também tomar melhores decisões. Portanto, isto são vários valores, não é? Várias vantagens que o pensamento visual tem, através da utilização simples dos desenhos, porque, por um lado, temos a forma como vamos comunicar, não é? Como estamos a comunicar, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos dizer, qual é o nosso pensamento, a nossa solução para qual é o problema que estamos a resolver, e, por outro lado, vem alguma coisa a acrescentar ao diálogo que é tido com outros, não é? E os outros contribuem, e todos juntos, a contribuir para alguma coisa em comum, certamente que as empresas só têm a ganhar com isto. Muito bem. Eu lembro-me de ver um artigo que tu publicaste há uns tempos, tinha a ver com o King's College London, em que referia que a Academia de Defesa do Reino Unido resolviam problemas de defesa e de segurança nacional através de desenhos. Eu achei isso fascinante.
Portanto, efetivamente, aparentemente, podem-se efetivamente resolver problemas, e desta envergadura, não é? Defesa nacional, através dos desenhos, ou pelo menos ajuda bastante a desenvolver o raciocínio. Eu não sei se te recordas também de qualquer outro episódio em que tenhas feito consultoria numa empresa em que se tenha conseguido chegar a conclusões ou conseguido, os desenhos tenham ajudado na resolução de algum problema, pequeno que ele seja, porque às vezes não tem que ser um drama, não é? Sim, sim. Mas... Sim, eu lembro-me que não... Foi até uma das minhas primeiras, meus primeiros clientes, é um cliente em que, portanto, é uma empresa que tem consultores, e esses consultores têm que vender, não é, o seu serviço a outros clientes. Certo. E um desses consultores tinha um problema que era, ele tinha que explicar aos seus clientes o que é que ele fazia. Uma coisa tão simples como isto. O que é que eu faço? Né? E então, um dos exercícios que estava a ser tratado naquele momento era, e é que tem, voltando aqui à questão da árvore, que não tem a ver diretamente com uma coisa com outra, mas a árvore é também uma analogia, uma metáfora que eu uso muito e que é muito poderosa, porque facilmente as pessoas percebem o poder disso. Ele estava a desenhar a árvore e então ele percebeu que ele podia utilizar aquela metáfora para explicar o trabalho dele. Então, o trabalho dele como consultor era garantir que os seus clientes tinham tudo otimizado. Portanto, o jardim ou as ervas daninhas não iam deixar de existir. Portanto, ele tinha uma árvore, portanto, que era a estrutura, que era portanto, a consultoria que ele ia fazer, não é? Naquela empresa, ou em qualquer empresa, mas isso de alguma forma garantia que tudo o resto que estava à volta da árvore era otimizado, não é? Porque tem a ver com isso, com a otimização de processos e de métodos e de trabalho. Portanto, ele disse, aqui em 2 minutos eu encontrei uma forma de explicar às outras pessoas aquilo que eu faço. E se ele chegar a algum cliente e explicar visualmente com o desenho o que é que eu faço, né, isso é muito mais fácil da pessoa entender do que ele estar a falar, se calhar, em conceitos abstratos, não é? Abstratos e em estrangeirismos, em conceitos que as pessoas, se calhar, nem percebem muito bem e dizem que sim para não ficarem mal, não é? Torna-se uma linguagem mais acessível a todos também. Exatamente, é uma linguagem que passa a ser uma linguagem comum. Ora, sendo uma linguagem comum, é entendível por toda a gente. Claro, portanto, facilita a comunicação. Uma das coisas que eu também promovo junto das pessoas é que Eu fiquei curiosa numa coisa, Vasco. Apesar de havermos todas essas vantagens, qual é que é a reação das empresas? É fácil elas procurarem-te? A recepção, o pensamento das pessoas que estão à frente das empresas é suficientemente aberto para quererem abraçar esse tipo de ferramenta no dia-a-dia dos seus trabalhadores ou há alguma resistência? O que é que tens notado? Eu acho que há mais abertura em empresas que também, de alguma forma, são mais visuais, trabalham, ou pelo menos a forma como organizam o seu espaço de trabalho é mais visual. Portanto, aquele caso que eu referi do tal consultor é uma empresa que realmente utiliza recursos visuais, não o desenho, mas outros, no seu dia-a-dia. Portanto, é fácil essas empresas perceberem que a questão visual facilita o entendimento daquilo que se está a dizer, não é? E daquilo que se quer alcançar, da mensagem. Depois, há empresas que, como muita gente, não vê no desenho em si uma vantagem
nem valor, não é? Dizem, isto é uma bonecada, como já me disseram várias vezes, isto é uma bonecada, portanto, não percebem que não é o desenho em si que tem valor, mas é a reflexão sobre o processo do desenho, não é? Porque isso é que importa. Se nós estamos a pensar num problema, podemos pensá-lo de várias formas, existem vários métodos, vários modelos, mas o que importa mesmo é o nosso modelo de pensamento, o nosso modelo mental. Ora, portanto, este é mais um modelo diferente dos outros, que ajuda naquilo que os outros não ajudam. Não é? Porque quando as pessoas estão muito fechadas sobre si ou não conseguem falar sobre a mesma linguagem, né? Portanto, e aqui a questão da linguagem visual é importante, porque ao estarmos a desenhar, a linguagem passa a ser comum, falamos todos a mesma linguagem, então toda a gente se entende. Mas creio que, digamos, a maior dificuldade está em as pessoas também conseguirem entender esse valor, porque nunca pensaram nisto desta forma, não é? Desenhar para resolver um problema na minha empresa, isso não faz sentido nenhum, não é? Eu prefiro é que tenha que comprar um software, não é? XPTO e, portanto, isso é que vai resolver o problema. Agora, uma folha de papel na parede e 3 marcadores, isso não resolve. Não é? Como é que tu dás a volta ao texto? Como é que tu os consegues convencer ou que tentas convencer de que efetivamente que é efetivo, de que é possível, que faz sentido? Só uma forma que é demonstrar. Exatamente. Pronto, mas mesmo assim, infelizmente, nestes tempos que estamos a viver, também não é fácil, não é? Chegar a um lado e dizer, olha, eu estou aqui e quero fazer isso, quero demonstrar. Porque mesmo essa demonstração implica um custo para a empresa, porque as pessoas não estão a trabalhar. Claro. Né? Portanto, não é fácil chegar lá sem ter uma referência. Se é por referência é muito mais fácil, naturalmente. Né? Se alguém já experimentou e já gostou e vai dizer, olha, esta pessoa faz isto e eu gostei muito, a porta está um bocadinho mais aberta. Claro. Se não, é muito mais difícil, mas pronto, faz parte do jogo. Mas pode-se dizer que o Visual Thinking se aplica não só entre as equipas, mas, como há pouco falaste, entre o colaborador e o cliente final, se houver esse contacto direto com o cliente. Mas também ajuda bastante ao desenvolvimento de comunicação, por exemplo, entre as equipas e até entre a liderança e a própria equipa, certo? Tens tido esse feedback. Exatamente. Sim. Aliás, o pensamento visual, o Visual Thinking, a utilização de desenhos, porque eu acho que a utilização do termo Visual Thinking também já afastava ainda mais as pessoas, não é? É uma coisa assim, eu nem sei o que é que isso é, portanto, as pessoas ficavam mais longe, não é? Pode ser utilizado em qualquer circunstância. Nós podemos estar num contexto pessoal ou não, ou profissional, ou familiar, e podermos explicar-nos uma ideia, não é? Aliás, este conceito do pensamento visual nasceu num guardanapo, não é? Através de um desenho que foi feito num guardanapo, e a partir daí foi desenvolvido este conceito. Ora, a explicação pode acontecer em qualquer sítio, e tanto mais importante é que sejam os líderes das empresas a promoverem a utilização deste método, porque isso vai permitir fazer com que os colaboradores tenham a visão do líder. Se o líder disser, nós temos que fazer isto, e isto é algo que está muito elaborado num relatório, não sei quantas páginas, que nunca ninguém vai ler, e aquilo torna-se demasiado abstrato. Exatamente, e não vão perceber nada do que lá está. Não é? Mas se o líder disser, eu sou o líder, estou aqui, não é? Estamos aqui à beira do precipício, mas nós temos que avançar, não é? E vocês venham, e os outros todos vão a correr, não é? Porque ele é o quê? Ele é o líder, não é? Ele é o líder e ele também vai, não é? Porque ele vai sair daqui e vai se mandar para lá. Eu também vou, não é?
Então eu vou, que eu sou o líder. Dá o exemplo. Dá o exemplo. E as pessoas percebem, não é, para onde é que a empresa vai. A empresa vai. Qual é o objetivo da empresa? O objetivo é chegar aqui. Ok? Então, nós estamos onde? Nós estamos aqui. E o que é que se nós estamos aqui, temos que ir para ali, não é? E se isto fosse aqui uma montanha, não é? Concretizávamos as coisas. E o que é que nós temos que fazer para chegar lá? Temos esta etapa, temos esta. Temos que conseguir atingir estes objetivos aqui. Podemos ter este obstáculo, aqui temos este. Ok? Então, e como é que nós vamos resolver isto? Okay? Soluções, né? As pessoas a pensar, toda a gente a ter ideias, né? Toda a gente a contribuir, né? Toda a gente aqui a pensar. E, portanto, isto vai trazer valor. Porquê? Porque vai-se resolver o problema. Né? E as pessoas vão chegar ao fim e vão saber o que é que está decidido e por onde é que tem que ir. Vão estar identificadas com a empresa. Isso, será que acontece em todas as empresas? Creio que não. Muitas vezes as pessoas estão lá nas empresas só porque têm que estar, não é? E fazem as coisas sem saber porque é que têm que as fazer, não é? Exatamente, não é? Não se pensa nas coisas, não há uma orientação clara sobre qual é que é a visão do líder ou a visão da empresa, se quisermos, qual é a visão, para onde é que nós temos que ir. Né? E se há isso, muitas vezes tem relatórios de final de ano que ninguém consegue ler e muitas vezes nem entender. Não é? E quem é que lê um relatório de contas de uma empresa? Não é? Acho que nenhum dos empregados deve ler. Não é? Claro, aliás, está cientificamente provado, neste caso até se desenharmos, mas se escrevermos ou até desenharmos, vamos apreender as coisas muito mais facilmente do que estarmos a ouvir só às vezes em reuniões e não chegamos a conclusão nenhuma. Não é? Eu tenho a sorte de no passado ter tido formação em Scrum e em que nós, apesar de não serem desenhos, mas utilizávamos muitos os post-its, mas havia muita visualização e hoje em dia fala-se também muito disso, não é? Em que visualizando nós se calhar percebemos e conseguimos olhar facilmente e perceber qual é o caminho que temos a levar. E com desenhos eu acho que é muito mais explícito. Aliás, vemos nos jornais aqueles cartoons, muitas vezes nem palavras têm e nós percebemos imediatamente o que é que a pessoa que fez o desenho quer dizer e qual é a mensagem a passar. Não é? E, portanto, realmente, sem dúvida que os desenhos vêm trazer uma maior clareza, ajuda não só as equipas e as pessoas a expressarem-se melhor, muitas vezes os conceitos vagos e abstratos são difíceis de concretizar, e ajuda, aqui neste exemplo que deste, digamos que há uma dupla liderança pelo exemplo, não só o líder também vai, mas o líder também está a exemplificar que o pensamento através do desenho, o pensamento visual, é uma coisa que se calhar todos devem aplicar. Logo temos aqui uma liderança pelo exemplo dupla. E que se cada um tiver esta ferramenta, provavelmente as equipas não só podem ir mais longe, como a comunicação entre elas e entre equipas e líderes, se calhar pode ser mais desenvolvida. Vai certamente mais longe, porque as pessoas passam a perceber qual é que é o objetivo, não é, da empresa, o que é que estão ali a fazer, qual é o propósito. Aliás, temos um exemplo muito simples do Simon Sinek, não é? Que é o why, não é? Começa pelo why. Ora, ele faz isto, não é? Why, how and what. Ora, então, se ele faz isto são o quê? Isto não é preciso saber desenhar, são 3 círculos. Exato. Não é? O que é preciso aqui? É preciso refletir e pensar sobre as coisas. Portanto, o pensamento visual é isto. Esta é a parte visual, não é? Que está aqui, que são estas linhas, não é? E o que está aqui dentro, não é? Aqui dentro, é a parte do pensamento, não é? Isto é o pensamento. E aqui é o visual. Ora, para fazer o visual, não é preciso saber desenhar. Sem dúvida, é um ótimo exemplo. Conseguimos aqui facilmente ter, se calhar, uma reunião de 3 horas à volta disto. À volta desse desenho, exatamente, dessas 3 linhas. Destas 3 linhas, porque são 3 linhas. Exatamente. Ou 3 círculos, se quisermos, uma das formas básicas, 3 círculos. Não é? Que toda a gente é capaz de fazer, não é? Toda a gente é capaz de fazer.
Claro, e como dizias e bem, o importante não é o saber desenhar, mas sim expor e concretizar as ideias através dos desenhos, que muitas vezes é muito mais fácil. Exatamente. Vasco, eu sei que tens um workshop de desenhar para comunicar. Do que é que se trata exatamente? Presumo que seja um bocadinho a concretização do que temos estado a falar. Sim, e nesse workshop eu pretendo dar às pessoas conceitos básicos, partindo de um conceito básico, ou dos conceitos básicos, para chegar até à criação de uma biblioteca visual. Isto, efetivamente, para as pessoas poderem comunicar, portanto, terem todo o espectro de ferramentas e de conceitos que lhes permita, em qualquer circunstância, poderem fazer uma comunicação assertiva. Podem ser professores, coaches, formadores, agiles, coaches, scrum masters, não é? Porque isso utiliza-se muito em Agile e Scrum Masters, portanto essa parte toda do Agile é muito visual, né? De facto fica-se a perceber muito melhor o significado desses conceitos, a forma como é pensado o desenvolvimento do software de forma ágil, através do desenho, não é? Mais ou menos aquele desenho, eu não sei se estou a ser correto ou incorreto, não é? Mas algo assim do género, não é? Portanto, eu penso que é isto que faz perceber que existe aqui uma dinâmica no desenvolvimento do processo. É um processo que não é um processo estático, é um processo dinâmico, é ágil por natureza, ou seja, as coisas não estão paradas, as coisas estão sempre em movimento. Portanto, e é isso que o desenho, peço desculpa se não representei devidamente, mas aqui o mais importante é dar essa noção de agilidade. Portanto, as pessoas que vão aprender o básico, não é? Vão aprender o quê? Vão aprender a fazer as formas básicas, não é? Mas também vão aprender a desenhar linhas, porque uma coisa, eu também estou aqui a desenhar na parte do computador digital, que é diferente de no papel, não é? Pronto, vão aprender a desenhar linhas, e isto parece mais fácil que o que é, mas muitas vezes, por exemplo, para os formadores que tenham que escrever em flipcharts, muitas vezes o que é que acontece? A linha passa assim, né? Portanto, em vez de estar a linha à direito, a linha começa a cair, não é? Tem a ver com a nossa maneira de estar no quadro. Portanto, se eu tivesse um flipchart, eu poderia exemplificar, se calhar fazer aqui um desenho rapidamente. Ora, se nós estamos aqui, né, a desenhar, estamos aqui estáticos, né, a linha depois tende aqui a descer, não é? Porque nós estamos parados, mas só o corpo é que vai, portanto nós temos que acompanhar. Portanto, são estas pequenas dicas que se vai fazendo, portanto depois vão aprender também a desenhar emoções, não é? A desenhar emoções, pronto, a fazer isto com formas muito, muito simples, portanto nada de mais, a fazer aquilo que eu também já fiz aqui, que é pessoas, movimentos, também já desenhei, portanto um conjunto de ferramentas, digamos assim, para que as pessoas possam, em qualquer momento, utilizar depois no seu dia-a-dia ou até em âmbito organizacional. Exatamente. E também criarem aquilo que eu acho que é talvez a parte mais interessante, que é a biblioteca visual, que é terem uma série de símbolos, né, de desenhos, para poderem utilizar em qualquer momento. Portanto, isso já estar automatizado, digamos assim, e rapidamente conseguirem colocar a ideia através do desenho. E, portanto, até quando se fazem formações, podem utilizar isto facilmente, de modo também a expressar o seu pensamento e as suas ideias, não é? Sim, exatamente. Os professores podem fazer isto. Aliás, há até um livro no qual eu tive também o prazer de dar a minha opinião, que foi Como se chama? Learn to Draw e Draw to Learn, penso que é assim que se chama, mas eu depois poderei confirmar. Sim, por favor. Em que é tudo isto do pensamento visual ou dos desenhos, se quisermos de imagens, um desenho, é aplicado em contexto escolar.
porque facilita, não é? Facilita o interesse dos alunos. Os alunos vão para as aulas muitas vezes desinteressados. Porquê? Porque vão ter que estar a olhar para o quadro e para a professora e estão passivos, não é? Não há um estímulo para certo. eles participarem, não é? E muitas vezes, e daquilo que eu tenho lido e daquilo que vejo, e também já experienciei quando era miúdo, por exemplo, o facto dos miúdos estarem só a rabiscar, não é? Numa aula, a fazerem um rabisco qualquer. Quantos de nós já fizemos isso, não é? Nós já fizemos isto. Mas isto, ao contrário do que os professores pensavam, que nós estávamos desatentos, não. Isto aumenta-nos a atenção e nós estamos a ouvir, estamos atentos. Né? Mas estamos a fazer qualquer coisa e estamos concentrados. Portanto, este doodling, que é assim o termo que se chama, é algo que ajuda à concentração. Portanto, e depois, a partir daqui, nós vamos construindo aquilo que fazíamos, se calhar, por esquemas, não é? Vamos fazendo um esquema e este está relacionado com isto e este está relacionado com aquilo, não é? Aumenta aqui alguma coisa. Portanto, eu fazia isto. Portanto, eu tinha o meu estudo era muito baseado nesta articulação de símbolos que eu criava para mim, que tinham o meu significado, né? E depois havia a relação entre as coisas, né? Que eu punha aqui. Sem dúvida que ajuda na compreensão. Na compreensão, se nós conseguimos... Portanto, isto também não é preciso saber desenhar, não é? Para fazer isto, não é preciso saber desenhar. Claro. O que é preciso é nós termos a coragem de, ok, eu vou pegar numa folha, num papel e vou de arriscar, pensar, não é? Vou pensar sobre o que quer que seja. E por onde é que eu começo? Ok, pode começar por um círculo, por um ponto, pode começar por onde quiser, por um traço. O importante é começar, porque a partir do primeiro traço, o resto começa a aparecer, não é? Claro que podemos ter objetivos mais ou menos definidos sobre aquilo que nós queremos atingir. Mas a partir do primeiro traço as coisas começam a surgir. E se tivermos alguém a dialogar connosco, muito melhor. Mais fácil se torna. Mais fácil se torna, exatamente. Sem dúvida. Vasco, onde é que nós podemos aprender mais contigo sobre o pensamento visual? Bom, podem aprender no LinkedIn, que eu normalmente faço algumas publicações. Eu não gosto muito de publicar textos porque acho que vai um bocado... Vai contra, não é? Contra, exatamente. O sentido das coisas, até porque depois também há muita literatura acerca disso. Mas também tenho o meu site, que é pensaradesenhar.com. No LinkedIn também tenho a página Pensar a Desenhar e tenho a minha página pessoal, pronto, que no fundo são as duas são duas, mas que é só uma. Pronto, e é por aí. Também tenho página no Facebook, que não tinha, mas agora já tenho. Pronto, e é isso. Portanto, costumas ter workshops de quando em quando, vais abrindo para as pessoas. Eu vou abrindo, dependendo pronto, para as pessoas poderem também, em função das suas disponibilidades. Agora também tenho um workshop mais individualizado, para aquelas pessoas que possam ter algum receio em partilhar, digamos, as suas habilidades com outros, porque eu também percebo que não é fácil nós sentirmos suficientemente seguros para partilharmos com alguém desconhecido o nosso traço, não é? O nosso traço, que é no fundo o nosso pensamento, e isso é se calhar a parte mais difícil. Sendo uma grande vantagem de um workshop com várias pessoas, que é os insights que nós obtemos uns dos outros, também é algo que retrai as pessoas de alguma forma, penso que retrai, que é, ok, as pessoas não estão confiantes para demonstrarem a forma de desenhar, não vou dizer a forma de pensar, mas a forma de desenhar, e se calhar também gostavam de melhorar aqui ou ali algum aspecto do seu desenho, ter alguma noção específica. Porque não precisa ser uma coisa de 6 horas, não é? Se calhar numa hora podem resolver isso e ser muito mais individualizado, ok? Pronto, é suficiente, se calhar só alguma dúvida, alguma questão, alguma dica que seja preciso. Portanto, também tenho esse workshop mais individualizado. Pronto, e será customizado e acordado
em função das necessidades de cada um. Muito bem, então podem ir ao teu site, desenhar, não é desenhar para pensar para a desenhar. Peço desculpa, pensar a desenhar, tanto no LinkedIn como no Facebook. E aconselho então a todos que deixem as vergonhas de lado e que arrisquem, experimentem, se possível dentro de um workshop em que haja mais pessoas, precisamente por causa dos insights, não é? Porque acho que é importante irmos trocando ideias, ouvir o que os outros dizem, porque às vezes levam-nos a outras ideias e a troca de ideias é sempre rica e portanto aconselho a todos que possam, que contactem o Vasco para estimularmos a nossa imaginação. A criatividade é cada vez uma competência que as empresas procuram e acho que é necessário hoje em dia sermos criativos, procurarmos ideias diferentes, pensarmos diferente dos outros, sermos únicos. Acho que é essa a grande diferença que nós podemos fazer no mundo de hoje. Vasco, agradeço muito a tua participação, a tua paciência, os teus desenhos fantásticos. Eu tive a sorte de ter sido presenteada com um desenho teu para um artigo meu e agradeço-te muito a tua disponibilidade. Vamos manter-nos em contacto, vamos estar a par também dos teus posts no LinkedIn e, portanto, espero que as pessoas te procurem e que se desenvolvam e que sejam mais afoitos e arriscados, ou que arrisquem um pouco mais, porque, efetivamente, o desenho é uma forma de nos conseguirmos expressar mais e melhor e todos nós precisamos disso, especialmente as empresas. Acho que é uma forma efetiva de conseguirmos expor o nosso pensamento e de resolver problemas. Se a defesa britânica o faz, então é porque efetivamente faz todo o sentido que o façamos também. Vasco, obrigada. Eu que agradeço, Beatriz, e também gostava de aqui também deixar já um desafio às pessoas que queiram começar, não é? Nada como comprarem um caderno e um lápis, ou uma caneta, ou um marcador, o que seja, e começarem. Portanto, começarem a desenhar aquilo da forma que sabem, aquilo que pensam da forma que sabem. E a evolução vai acontecer naturalmente. Portanto, não tenham receio de mostrar também aos outros a forma como vocês estão a pensar, porque, como muito bem a Beatriz disse, nós somos únicos. Portanto, ninguém nos pode copiar na nossa maneira de pensar. E isso é o que nos distingue. Ora, se nós conseguirmos explicar aos outros a nossa maneira de pensar, os outros também vão perceber que nós somos também únicos e isso pode naturalmente trazer muito, muito valor para nós em termos individuais e para as nossas empresas também o contributo de cada um que vai trazer certamente muito valor para as empresas. Muito obrigado. Muito obrigada eu, Vasco. E obrigada também por ter estado aí desse lado. Obrigada e até ao próximo episódio.